Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vou estar fazendo um vídeo aqui falando a respeito de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. A intenção desse vídeo é mostrar, dentro da palavra de Deus, é claro, que a doutrina pré-tribulacionista é uma doutrina antibíblica. Essa doutrina que ensina que Cristo está vindo a qualquer momento, isso é um erro que infelizmente é ensinado por muitos líderes e muitos cristãos aderiram a essa doutrina e defendem ela, e não é isso que a palavra ensina, né? Muitos defendem a tese dizendo de que a igreja não pode passar pela grande tribulação, porque a grande tribulação é para os judeus. Mas se a minha mente for essa com relação à grande tribulação, se eu acredito que a grande tribulação é de fato para que Deus venha consertar Israel, eu tenho então que anular as palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 9 e em Romanos capítulo 11 principalmente, aonde ele diz que o endurecimento no coração dos judeus foi vinda da parte do próprio Deus, ou seja, o próprio Deus enviou ou colocou endurecimento no coração dos judeus para que eles não recebessem o Messias, para que nós, que não éramos povo do Senhor, que não éramos amados, que não tínhamos alcançado a misericórdia de Deus ainda, pudéssemos ser alcançados pela misericórdia de Deus. E lá no finalzinho do capítulo 11, o apóstolo Paulo ele explica e ele diz que não é para os romanos ou os judeus se vangloriarem deles terem a Cristo, porque Deus, assim como ele enxertou os gentios dentro da boa oliveira, ele no final dos tempos, ele também usará de misericórdia sobre misericórdia, a fim de que todos o Israel seja alcançado pelo Senhor. Então, falar que a grande tribulação é apenas para Deus consertar os judeus, isso é um grande erro. Isso é um ensino antibíblico. Eu vou estar fazendo aqui esse vídeo e talvez alguns outros mais, mostrando aqui vários textos dentro da palavra de Deus, onde retrata sobre esse assunto, né? Amém? Para que alguns irmãos que ainda não compreendem de fato este assunto possam compreender, aqueles que têm dúvida possam estar meditando nos textos com paciência e que essa doutrina caia por terra no meio do povo de Deus, que todos recebam a palavra de Deus assim como ela é, né? A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas é para que nós tenhamos bom ânimo, porque Cristo, ele venceu o mundo, né? E depois eu vou estar falando sobre outros textos, mostrando onde a palavra de Deus aponta com clareza que o povo de Deus, querendo o homem aceitar ou não, eles todos passarão pela grande tribulação. Amém? Então, aqui uma carta do apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, a partir do versículo 1, diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tendo chegado o dia do Senhor. Supondo tendo chegado o dia do Senhor.
Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Verso 5. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Verso 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Verso 10. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O verso 11. Por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não derem crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se na injustiça. Amém? Então, só alguns pontos importantes a serem falados nessa carta, que o apóstolo Paulo, logo no versículo 1, ele diz: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, há alguns pré-tribulacionistas que dividem esse versículo em duas partes. Primeiro, quando o apóstolo Paulo diz, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, aí eles dizem, pronto, tá vendo? É o arrebatamento secreto, é a vinda de Jesus. Jesus vem secreto e arrebata a sua igreja. Aí ele diz, e a nossa reunião com ele. Aí é o arrebatamento, aquele arrebatamento visível, onde todos os olhos verão. Irmãos, o apóstolo Paulo nunca pregou isso. O apóstolo Paulo nunca ensinou isso. Até mesmo porque se o apóstolo Paulo pregasse o arrebatamento secreto, a vinda de Cristo nos seus dias, o apóstolo Paulo seria um falso profeta. E ele ainda afirma, dizendo que o que ele está ensinando, ele ensina pela palavra do Senhor. E que palavra do Senhor é essa? A lei, os salmos e os profetas. Porque a Bíblia diz que pela lei, pelo salmo e pelos profetas, tudo há de ser revelado. Então, se o apóstolo Paulo pregasse a vinda do Senhor nos seus dias, se ele acreditasse que Cristo viria ainda nos seus dias, e Cristo não veio, como todos nós sabemos, e ainda aguardamos, o apóstolo Paulo seria um falso profeta, porque ele estaria falando em nome de Deus, mas falando mentiras. Então o apóstolo Paulo ele está alertando a igreja, e logo aqui no versículo 2, ele diz, para que eles não vos demovais da vossa mente, nem por espírito, nem por palavra, nem por carta, né, ou epístola, como se fosse escrita por ele, supondo eles que o dia do Senhor tivesse chegado, né? Aí ele vai dizer aqui no verso 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá. Ou seja, o dia de Cristo não acontece sem que primeiro venha a apostasia, e a apostasia que o apóstolo Paulo está falando aqui, não é essa apostasia que nós vemos hoje.
Essa apostasia que o apóstolo Paulo está falando é uma apostasia que acontecerá nos 4 cantos da terra. Aí ele diz, e seja revelado o iníquo, o filho da perdição. Quem é o iníquo? Quem é o filho da perdição? Eu te pergunto, de onde é que o apóstolo Paulo está tirando base para escrever essa carta de 2 Tessalonicenses? O apóstolo Paulo está tirando base do capítulo 7 e 8 do livro de Daniel. Esse iníquo, esse filho da perdição aqui, é o mesmo chifre pequeno do capítulo 7 de Daniel. Então a gente precisa analisar o texto, a gente precisa entender o contexto, não é pegar um versículo ou 2 e sair, criar uma doutrina em cima dele. Há toda uma base criada pelo apóstolo Paulo. Então ele diz no verso 4, que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou que é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Outro ponto aqui importante nesse versículo 4 é que muitas pessoas acreditam, né, que esse terceiro templo que estão para ser reerguido em Jerusalém, muitas pessoas acham que é nesse santuário aqui que o anticristo ele vai se assentar, né, para ostentar, querendo ser como Deus. E muitas pessoas dizem que é por meio, por base desse terceiro templo, né, que vai se notar ali a manifestação do anticristo. Só que a Bíblia, e que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele não está falando de um terceiro templo. A Bíblia não fala nada a respeito de um terceiro templo que será reerguido. Esse templo aqui é o templo do Espírito Santo, que somos nós, onde o anticristo ele vai pisar o povo de Deus. Isso está lá em Apocalipse capítulo 11, né? Então a gente tem que entender. Depois talvez eu faça um outro vídeo falando só sobre esse santuário, com outros textos de forma mais clara. No verso 5 ele diz, não recordais que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Ele está dizendo, tira da mente isso. Não é agora. Não é a qualquer momento assim. Primeiro tem que acontecer isso. Primeiro tem que haver apostasia. Tem que se manifestar o anticristo. E só assim, então, depois Cristo vem. Tá claro o texto. Não tem como inventar nada aqui. No verso 6 ele diz, e agora, sabeis o que o detém, para que seja revelado somente em ocasião própria. Aí eles vão dizer, qual é essa ocasião própria? Se você acompanhar as festas do Senhor, se você acompanhar os tempos determinados de Deus, né, que é Moed, que são os tempos determinados do Senhor, você vai ver que tudo há um tempo, né? E o anticristo ele só pode se manifestar no seu tempo, ou quando Deus determinar que chegue o tempo da manifestação do anticristo. Aí o verso 7 ele diz, com efeito o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Somente aguarda que seja afastado, né, aquele que agora o detém. Algumas traduções, esse verso 7 vai estar assim, com efeito o ministério da iniquidade já opera, e somente há um que agora o detém. Essa palavra há um, ela não existe no texto original. O que o anticristo ele está esperando, ou que a única coisa que ainda prende o anticristo, que impede a manifestação do anticristo, ao contrário do que muitas pessoas pensam ser o Espírito Santo, se é a igreja que ainda está na terra, que ainda luta contra as hostes. Irmão, isso não tem nada a ver. O que detém o anticristo é o tempo determinado, é o tempo do Senhor. A grande tribulação ela está reservada para o tempo determinado do fim. Então, enquanto esse tempo não chega,
o anticristo também não pode se manifestar. É claro isso. Lê Daniel, lê Isaías, lê Zacarias, os profetas menores, que às vezes a gente não dá muita ênfase para eles, mas que falam, por exemplo, Naum, que mostra com clareza de onde vai se levantar o anticristo, entre outros. Então, o anticristo, ele só ainda não se manifestou, não é porque ele está esperando Cristo vir arrebatar a igreja secretamente, não é ele vir e o Espírito Santo sair da terra, porque o que convence o homem do pecado, da justiça, né, e do juízo é o Espírito Santo, irmãos. Sem o Espírito, se com o Espírito Santo hoje em vida, né, nós já temos dificuldade em servir o Senhor por causa das fraquezas da nossa carne, do nosso corpo, da natureza caída que nós carregamos. Imagina ser um Espírito Santo de Deus, a crueldade, aonde que alguém vai ter coragem de negar a força do anticristo. Isso é questão de você examinar e pensar com a mente aberta. Então, o que impede a manifestação do anticristo ainda hoje é o tempo determinado. É essa última semana que ela ainda não se iniciou. Aí tem pessoas, então fica fácil se eu souber que são 7 anos de grande tribulação. No final da grande tribulação, Cristo vem, então posso ficar ali e esperar. E no final da grande tribulação, eu me acerto ali e vou ser salvo. Aí, irmãos, entra aquele ditado, aquele texto, né? Balança enganosa é o coração do homem. Porque a Bíblia diz que quando for tirada o sacrifício diário e posto a abominação desoladora, haverá 1260 dias. Depois, lá em Daniel capítulo 12, diz que haverá 1290 dias. E ainda ele acrescenta no verso 10 ou 11, dizendo que haverão, bem-aventurado aquele que espera e chega até 1335 dias. Aí você precisa estudar, aí você precisa examinar. E é claro que entra muita coisa e não tem como falar em um vídeo só. A gente precisa fazer mais vídeo falando com detalhes. Tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldades para entender, outras já vão compreender com mais facilidade. E o fundamento desse vídeo hoje é mostrar, né, que o que impede a manifestação do anticristo não é a igreja, não é ainda o Espírito Santo estar na terra, mas sim o tempo determinado de Deus. Esse tempo ainda não chegou, então o anticristo ele ainda não pode se manifestar. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a todos. Comente aí qual é a sua opinião, o que você pensa, amém? Com respeito um à opinião do outro, mas a Bíblia ela é clara, a Bíblia ela não falha. A Bíblia diz em Oséias que o povo é destruído por falta de conhecimento. Amém? Examine as Escrituras para que nós possamos crescer a cada dia em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.